revelado. Ganhei 17 milhões na loteria e fiz um teste surpreendente com meu filho. Era uma noite comum em Itaquera. O céu estrelado lá fora não conhecia as esperanças e desafios de um pai que se desdobrava em 1000. Pedro, 38 anos, olhava para as ferragens na oficina mecânica, enquanto seu filho Lucas, de apenas 10, dormia em casa. As paredes eram recheadas de fotos de carros antigos, memórias que falavam de um tempo em que os sonhos pareciam mais fáceis. Desde que Lucas nasceu, sua vida era construída sobre longas horas de trabalho, sempre com o olhar voltado para o futuro do garoto. Um dia eu vou dar a ele uma vida melhor, dizia a si mesmo, enquanto as preocupações financeiras pesavam em seu coração. Um dia, enquanto esperava o ônibus, a expectativa de uma rotina saturada tomou conta dele. Decidiu se permitir um pequeno luxo. Comprou um bilhete da loteria. A vida já foi tão dura. Talvez hoje seja um dia diferente, pensou. E tudo que sua mãe havia lhe ensinado ressoou em sua mente. Nunca desistir. E aí estava ele, já sonhando, pensativo em como teria que ensinar Lucas a ter responsabilidade com o dinheiro. Na manhã seguinte, com o coração acelerado, conferiu os números e mal pôde acreditar. 17 milhões. A euforia invadiu seu ser. Ele viu naquelas cifras a possibilidade de construir um futuro brilhante para Lucas. Imaginava uma casa nova, uma escola de qualidade e as promessas de uma vida mais tranquila. Mas esse momento de alegria logo se transformou em uma reflexão profunda. O que realmente significava ter tanta fortuna? Seria apenas para si? Ou seria uma chance de ensinar o filho sobre o valor do que realmente importa? Determinado, Pedro propôs a Lucas um desafio. Vamos escolher como gastar nossa parte do prêmio, mas respeitando as escolhas um do outro. O olhar de Lucas era de compreensão e curiosidade. E assim, pai e filho embarcaram em uma jornada que ia muito além de uma mera decisão monetária. Pedro decidiu investir em um projeto comunitário, resgatando a praça onde costumava jogar bola com o filho. Um espaço deteriorado e esquecido, que ele sabia que recuperaria a alegria de muitas crianças. Lucas, por outro lado, estava mais atento ao sofrimento de um amigo que precisava de tratamento médico. A conexão que esses dois desafios criaram foi intensa. Eles se viam em meio a conversas sinceras sobre futuro, empatia e valores. O caminho parecia promissor, até que, com a nova condição financeira, começaram a surgir olhares julgadores. "Olha lá, o novo rico da vez!" sussurravam os vizinhos, misturando admiração e inveja. Pedro percebeu que, mais do que dinheiro, precisavam enfrentar pressões externas que ameaçavam a relação entre eles. Tudo entrou em crise quando Lucas apresentou o desejo de fazer uma grande viagem ao exterior. O que deveria ser um sonho se transformou em um embate. "Você está se esquecendo de onde veio", gritou Pedro, deixando escapar toda a frustração da luta diária. A discussão expôs inseguranças de ambos, mas era preciso encontrar um caminho. E agora, Pedro tinha que decidir como orientar o filho sem cortar suas asas. Quais valores seriam preservados nessa nova realidade? A tensão estava no ar, e enquanto as emoções fervilhavam, a pergunta se repetia em sua mente. O que realmente era a riqueza para eles? Seria suficiente para enfrentar o turbilhão que estava prestes a começar? O dia seguinte amanheceu com um sol radiante, iluminando as ruas de Itaquera e refletindo as inseguranças que ainda rondavam Pedro. Depois da briga com Lucas, ele se viu em um dilema profundo. Tentou colocar a cabeça no lugar, mas os pensamentos errantes não o deixavam em paz. Enquanto organizava a oficina, não conseguia parar de pensar no que tinha dito ao filho. "Você está se esquecendo de onde veio." Aquela frase ecoava em sua mente como uma sinfonia dissonante. O que aquilo realmente significava? Ele havia sonhado com um futuro diferente para Lucas, mas agora se via temendo que o dinheiro pudesse afastá-lo do que realmente importava. No fundo do coração, Pedro sabia que a viagem dos sonhos de Lucas não era apenas superficial.
O filho desejava conhecer o mundo, entender novas culturas, expandir sua mente ainda tão jovem. Mas Pedro também queria que Lucas conhecesse o valor das batalhas diárias, do suor que escorreu no rosto durante anos de luta. A hora do almoço chegou e, sem saber como lidar com a situação, decidiu convidar Lucas para um passeio. Eles precisavam de um tempo juntos, longe dos estímulos externos e dos comentários maldosos dos vizinhos. O Parque do Ibirapuera era o destino. Foi lá que Pedro aprendeu a andar de bicicleta e onde agora queria que seu filho vivesse um momento de alegria pura. Enquanto caminhavam entre as árvores frondosas, os sons da cidade se dissipavam, dando lugar ao canto dos pássaros e ao riso das crianças. Lucas parecia animado, mas Pedro percebeu que seu olhar estava sombrio. Pai, você ainda está bravo comigo? Ele hesitou, mas o amor e a preocupação eram mais fortes. Não, Lucas. Eu só quero que você saiba que dinheiro não compra felicidade. Tem que vir de dentro, respondeu Pedro, tentando ser o mais honesto possível. O menino assentiu, mas a expressão confusa em seu rosto o deixava inquieto. Mas e se isso também for parte da felicidade? Viajar, conhecer lugares novos, fazer amigos que moram longe? Eu tô tentando entender, pai. Lucas respondeu, a frustração transparecendo na voz infantil. Pedro respirou fundo, percebendo que não era apenas uma questão de defesa. Havia espaço para um meio-termo, e isso trouxe um novo fôlego para sua perspectiva. Eu entendo, filho. Que tal fazermos um acordo? Podemos planejar essa viagem, mas ao mesmo tempo vamos criar um projeto social. Você escolhe um lugar que queira conhecer e pode contar a história de quem ajudarmos lá. O que você acha? O olhar de Lucas se iluminou. Sério, pai? Isso seria incrível! Ele começou a falar sobre cidades que sonhava em visitar, enquanto Pedro ouvia atento, notando como as preocupações do filho estavam se transformando em esperança. A ideia de unir o sonho da viagem com um propósito maior começava a fazer sentido para ambos. Mas quando voltaram para casa, a atmosfera familiar ainda estava carregada. O que Pedro não sabia era que seus vizinhos, preocupados com as reações de Pedro e Lucas, estavam prontos para discutir a nova situação. E a pressão não viria apenas de fora, mas de dentro de casa também. Por que tão frequentemente a nossa história de vida está entrelaçada com outras? Qual seria o impacto dessas escolhas no futuro deles? O que viria à tona da reciprocidade entre eles na batalha de valores que se aproximava? Pedro e Lucas voltaram para casa com um leve sorriso nos rostos. A conversa no parque havia sido um alívio, um sopro de entusiasmo que ambos precisavam. Mas, ao abrir a porta de casa, a energia que parecia promissora logo foi engolida pelo silêncio pesado. A mãe, Ana, estava na sala, olhando para o celular com uma expressão tensa. Oi, tudo bem? Pedro perguntou, tentando decifrar o que estava acontecendo. Ana olhou para o marido e depois para Lucas, com olhos que misturavam preocupação e determinação. Pedro, você precisa ver isso, ela disse, estendendo o celular. Na tela, uma mensagem viralizada chamava a atenção. Revelado, ganhei 17 milhões na loteria e fiz um teste surpreendente com meu filho. As cobras de curiosidade e crítica estavam em alta, e o nome de Pedro estava associado a esse evento inesperado. Pedro sentiu um frio na barriga. O que era isso? Ele nunca sonhou em ganhar um prêmio dessa magnitude, e ainda menos aparecer em uma matéria que o tornaria o centro das atenções. Pai, você ganhou na loteria? Lucas perguntou com os olhos arregalados. A inocência da criança fazendo perguntas não pertinentes acentuava a bagunça na vida do pai. Não, filho, claro que não. Pedro respondeu, buscando controlar a situação. Mas Ana, sem perder tempo, explicou. Parece que um amigo da vizinhança compartilhou algo errado. Eles estão sugerindo que seu esforço e suas palavras são apenas uma fachada, uma hipocrisia. A mente de Pedro girava. Ele nunca se importou com o que os vizinhos pensavam ou diziam. Mas agora, a ideia de ser mal interpretado, de ter sua batalha pessoal transformada em piada, o deixava angustiado.
Enquanto pensava nisso, Lucas insistia na crença de que, se tivesse mesmo ganhado, poderiam viajar pelo mundo juntos, como todos sonhavam. As emoções de Pedro se dividiram em frustração e amor. Olha, filho, ganhar dinheiro de forma fácil não é a solução. Eu sempre lutei, e cada centavo que ganhei é por meio de muito trabalho. Mas a expressão de Lucas estava inquieta, como se ele buscasse uma resposta que não podia vir daquele modo. Mas e se a gente tivesse essa chance? Lucas perguntou. E se seu nome fosse conhecido por algo bom? Poderíamos usar esse dinheiro para ajudar de verdade as pessoas, como você sempre disse. Aquilo atingiu Pedro como um soco no estômago. Ele não queria que o filho acreditasse que dinheiro podia resolver tudo, mas a ideia de transformar um acidente em algo positivo começou a se desenhar em sua cabeça. Ele se lembrou do seu acordo com Lucas sobre a viagem e o projeto social. Talvez isso possa ser uma lição, Lucas, começou Pedro, buscando forças. Vamos nos afastar desse foco negativo e pensar no que podemos fazer de bom. Estamos juntos nisso e eu quero que você seja luz para os outros. Os olhos de Lucas brilharam novamente. Podemos fazer algo grande, pai, disse ele, a esperança ressurgindo. Nesse momento, a campainha tocou. Ana foi abrir a porta e a vizinhança aparecia, curiosa e receosa ao mesmo tempo, disposta a conversar sobre a história que agora circulava. O clima ficou tenso, e Pedro percebeu que a luta por sua verdade estava apenas começando. Como eles iriam lidar com essas pressões externas e, mais importante, como isso afetaria o relacionamento dele com Lucas? Cada pergunta girava na cabeça de Pedro, deixando claro que o próximo capítulo de suas vidas seria intenso e cheio de desafios. Mas ele não podia deixar que o medo o paralisasse. Estava decidido a fazer essa história, por mais complicada que fosse, se transformar em algo positivo. Qual seria o primeiro passo? Pedro sentiu um nó se formar na garganta ao ver os vizinhos se aglomerando na porta de casa. O olhar ansioso de Ana passou rapidamente entre ele e Lucas, como se estivesse tentando decifrar um código secreto que poderia resolver a situação. A campainha soou novamente, como um gongo que ecoava a incerteza que pairava no ar. Vamos lá, disse Ana, tentando soar confiante. Ela abriu a porta e um grupo de 5 pessoas, algumas com sorrisos nervosos e outras com expressões de julgamento, se reuniu em sua entrada. Oi, pessoal, vimos a notícia e... Iniciou um vizinho. O nome dele era Jorge, um homem simpático, mas que adorava fofocar. Pedro se esforçou para dar um sorriso, mas a tensão pulsava em seu coração. É muito legal isso de ganhar na loteria, hein? Continuou Jorge, agora com uma pitada de sarcasmo na voz. Mas o que você vai fazer com esses milhões, Pedro? Viajar? Comprar uma casa nova, um carro, e o Lucas, qual é a dele no meio disso? Eu não ganhei nada, respondeu Pedro, a voz firme para evitar qualquer mal-entendido, mas a fraqueza por trás da declaração quase falhou. Isso é tudo um mal-entendido. Os olhares dos vizinhos trocaram-se, algumas caretas e cochichos misturavam curiosidade e desprezo. Ana, percebendo a situação, decidiu intervir. Na verdade, essa história gera muita confusão. Não se trata da sorte de ganhar, mas da luta diária de cada um de nós. Mas então por que ele está no meio disso tudo? Uma mulher cortou, com um tom de provocação na fala. O coração de Pedro disparou. Ele não estava ali para se defender, mas pela necessidade de proteger Lucas. O garoto, ainda ao seu lado, olhava para tudo com a inocência dos que acreditam no melhor das pessoas. Escuta. Pedro respirou fundo. Não sei de onde surgiu essa história, mas eu não quero que meu filho pense que a fortuna pode resolver a vida de ninguém. O importante é o que fazemos hoje, com o que temos. Lucas, sem se conter, levantou a mão. Eu tenho uma ideia. Podemos usar esse dinheiro para ajudar pessoas que precisam, e podemos andar pelo mundo, ajudando, não é, pai? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os vizinhos,
Antes críticos e sarcásticos, agora olhavam um para o outro, atordoados pelo otimismo do menino. Era como se ele tivesse lançado um feitiço de esperança no meio da discórdia. "Isso é lindo, garoto!" Uma vizinha, que Pedro não conhecia bem, comentou. "Mas essa realidade é complicada, não é? Estar exposto assim..." Pedro, por um breve instante, viu uma oportunidade. "Talvez, ao invés de continuar com fofocas, a gente possa nos reunir e discutir ideias sobre como ajudar a comunidade. Podemos transformar isso em algo real. Nós precisamos de diálogo, não de especulação." Uma onda de murmúrios fez-se ouvir. Jorge, balançando a cabeça, afirmou que nunca tinha pensado numa ideia assim. Mas ainda havia aqueles que se opunham, e a batalha neste campo não seria fácil. Pedro sentiu uma faísca de motivação germinar dentro de si. Sim, haveria resistência, mas a união poderia torná-los mais fortes. Lucas olhou para o pai, e aquela troca silenciosa entre pai e filho era tudo o que ele precisava. Juntos, poderiam transformar algo negativo em algo positivo, mas como? A tensão na sala suavizou-se um pouco, mas ainda havia uma nuvem de desconfiança pairando. Ele sabia que precisaria de um plano. Precisava falar com Ana, organizar suas ideias, antes que o rumor tomasse conta de suas vidas de uma forma que só expandisse as feridas. "Vamos sentar e conversar", disse Pedro, decidido. "Eu quero juntos encontrar um caminho." Mas antes que pudesse terminar sua frase, o telefone de Ana começou a tocar. O olhar dela mudou instantaneamente, e Pedro percebeu que a verdadeira tempestade estava prestes a chegar. Seria essa uma nova chance de reverter o que causaram? O que mais poderia surgir das sombras da maledicência? Um novo desafio se formava na mente de Pedro. Ele só não sabia se estava preparado para enfrentá-lo. O telefone tocava insistentemente, como se estivesse pressionando Ana a tomar uma atitude. Ela olhou para Pedro, a expressão de preocupação em seu rosto contradizia a determinação que ele sempre admirou. Quando finalmente decidiu atender, a esperança e a ansiedade se misturaram em Pedro. O que agora ela teria que ouvir? "Alô?" A voz de Ana estava tremida. Pedro mal conseguia escutar a resposta do outro lado da linha, mas viu o rosto dela mudar. As feições relaxaram um pouco, mas ainda havia uma sombra de dúvida em seus olhos. Ele torceu para que fosse algo positivo, desejando que a verdade começasse a aparecer em meio a todo aquele caos. "É a Cecília", Ana murmurou, já desviando o olhar para a janela. Ela está abalada. Perguntou a você sobre o dinheiro. Disse que está ouvindo por aí." "Ah, Pedro, isso está crescendo. Está crescendo demais." Pedro sentiu uma onda de desespero. O nome de Cecília, embora uma amiga de longa data de Ana, se tornava agora um símbolo do crescimento do boato. O que seria uma simples conversa agora se tornava uma tempestade. Ele se aproximou dela, tentando capturar a atenção e dar força, mas a mente dele corria em outra direção, procurando uma solução. "Cecília?" Perplexo, ele balançou a cabeça, quase se perguntando se poderia reverter a situação. "O que ela quer dizer com 'ouvindo por aí'? Isso pode estragar tudo." "Ela ouviu das pessoas que você ganhou, que alguém até teria já visto o bilhete", disse Ana, nervosa. As paredes pareciam se fechar e aquele diálogo só apressava a condenação deles. Sentia que o olhar desconfiado dos vizinhos ainda pesava na sala. "Não podemos deixar isso continuar assim. Precisamos agir." Pedro afirmou, com a urgência borbulhando em seu peito. Mas como? O que dizer para que as pessoas parassem de criar fantasias ao redor da sua vida? Lucas, observando toda a situação, começou a rodar os dedinhos nervosamente. Ouvindo os murmúrios ao fundo, ele emendou: "Porque a gente não fala para todos que não ganhamos. A verdade é sempre a melhor solução, certo?" Pedro olhou para o filho e a inocência dele se transformou em um sopro de coragem. E se ele estivesse certo? O que poderia acontecer se ele chamasse os vizinhos de novo e falasse abertamente, sem segredo algum?
Talvez uma conversa honesta pudesse dissipar as nuvens de desconfiança que já se formavam. Mas ele também sabia que isso poderia ser arriscado. Certo, Lucas, você pode ter razão. Pedro respirou fundo. Mas precisamos de um plano. Se fizermos isso, todos devem saber que nossa unidade ainda é mais importante que um boato. Devemos buscar apoio da comunidade e não dividir ainda mais as pessoas. Ana acenou em concordância, seus olhos se iluminando com a ideia. A verdade poderia ser seu maior aliado. Enquanto o clima na sala parecia ameno, o dilema de como agir deixava Pedro inquieto. Ele queria proteger Lucas e esta nova ideia de ajudar as pessoas ao redor, mas a batalha prometia não ser fácil. Vamos convocar todos para uma reunião na praça da comunidade amanhã. Precisamos deles ao nosso lado, e não contra nós, decidiu Pedro. Sua voz agora estava mais firme do que nunca. Naquela mesma hora, do lado de fora, um murmúrio começava a se formar. Os vizinhos, que estavam apenas esperando pelo mosquito da discórdia, agora zanzavam por perto, sob a luz da lua crescente. O clima era de expectativa misturado à tocaia. Pedro sentiu um gelo na espinha ao perceber que seu desafio estava apenas começando. E se não acreditarem em nós? E se tudo só piorar? Ana lançou, suas mãos se entrelaçando nervosamente. A incerteza no olhar dela fez o coração de Pedro pesar, mas ele sabia que tinha que enfrentar. Ele respirou fundo, focando naquela ideia de transformação e apoio. O mundo deles estava repleto de ruídos, e sua única chance de silenciar isso era com a verdade. E agora? Ele tinha que agir. Mas uma pergunta pairava no ar. O que mais precisaria acontecer até amanhã? Pedro não conseguia dormir aquela noite. O céu estava limpo, mas sua mente era um turbilhão de pensamentos e ansiedades. Ele revirava os olhos por entre as paredes do quarto, ouvindo o leve ronco de Ana ao seu lado. A preocupação pela reunião iminente o mantinha agitado. O que diria aos vizinhos? E se eles não acreditassem? A possibilidade de serem rejeitados aos olhos da comunidade o atormentava. Quando o dia amanheceu, Pedro se levantou antes do sol. Ele precisava de tempo para organizar suas ideias. Com um copo d'água na mão, foi até a sala de estar e, ao olhar pela janela, avistou alguns vizinhos que costumavam se reunir no início da manhã. O coração acelerou. Eles não estavam esperando pela verdade. Precisava encontrar uma maneira de guiá-los, de mostrar que a união era mais benéfica do que a fofoca. Cedo, ele decidiu sair para uma breve caminhada. O ar fresco da manhã tocava seu rosto, e o cheiro da grama recém-cortada trazia uma clareza à sua mente. Ele pensou na sinceridade. Essa sempre foi a base de seus relacionamentos, tanto pessoais quanto comunitários. Se falasse com o coração, aqueles que o conheciam poderiam compreender que ele não era um homem ganancioso. Ao voltar para casa, encontrou Ana já acordada, com seu olhar de preocupação. — Pedro, você está bem? Ela perguntou ao vê-lo com a expressão séria. — Estou pensando na reunião. Precisamos de um jeito de mostrar a verdade, ele respondeu, engolindo um nó na garganta. Quero que todos entendam que não fizemos nada de errado. Ana assentiu, mas estava pálida. E se as pessoas tiverem mais dúvidas depois de ouvirem? O que se a Cecília não comparecer? Acho que esse era o temor deles, o que deixava o clima na casa pesado. A verdade tinha poder, mas perante o medo, risada e maldade, até mesmo a verdade mais sincera poderia ser ignorada. No fundo, eles querem ouvir de nós. Se não formos, eles vão continuar especulando, e isso só vai piorar, disse Pedro, determinado a ser a voz daquela comunidade. Com cada palavra, a confiança crescia dentro dele. Na praça, ao meio-dia, a luz do sol iluminava não apenas o espaço, mas a expectativa que pairava no ar. Os vizinhos começaram a se reunir, alguns com sobrancelhas franzidas, outros com olhares curiosos. Pedro percebeu que muitos deles estavam sussurrando e a conversa estava carregada de suspeitas. Ana segurava sua mão, dando força. É agora ou nunca, ele murmurou para ela. Com o coração na mão,
Pedro subiu em um banco, chamando a atenção de todos. O murmúrio parou e os rostos se voltaram para ele. Bom dia a todos. Agradeço a presença de vocês aqui. Estou ciente das conversas que têm surgido sobre minha situação financeira e quero esclarecer tudo isso hoje. A verdade é que... Uma voz interrompeu. Era Cecília. Ela havia chegado no meio da multidão. Você não pode controlar o que as pessoas falam, Pedro. Essa história cresceu e agora está se transformando em algo que não podemos entender. O coração de Pedro disparou. O que ele diria agora? O que poderia fazer? Cecília, ele começou a falar buscando o olhar dela. Sei que a verdade pode ser um caminho turbulento, mas não podemos viver com mentiras. A verdade é... A cada instante, o nervosismo aumentava. A pressão de suas palavras e a expectativa dos olhares pesavam sobre ele, mas ele tinha que seguir. Só quero que vocês ouçam a minha história. Logo vocês entenderão que toda essa conversa é só um eco de inseguranças. A lei da atração que precisamos quebrar. O que mais ele poderia dizer para que a comunidade finalmente o acreditasse? Por um momento, o céu que parecia azul e claro escureceu como se um temporal estivesse prestes a desabar. E então, Pedro sentiu que a conversa estava prestes a mudar. O que mais poderia entrar em cena para desviar a atenção dos vizinhos? Pedro sentiu um frio na barriga, e não era apenas pelo clima que mudava. Um pouco mais adiante, um homem mais velho, conhecido por sua língua afiada, começou a murmurá-lo. Se ele tivesse mesmo ganhado, por que não compartilhou antes? Aquela frase ressoou nos outros. Pedro percebeu que a dúvida se espalhava como fogo em palha seca, e tudo o que precisava fazer era acalmar a tempestade de ansiedades. Olhem, eu sei que muitas coisas foram ditas, e eu não posso controlar os rumores, ele disse, tentando manter a firmeza na voz. Mas eu estou aqui hoje, porque acredito que a honestidade é a única maneira de nos aproximarmos, e quero oferecer uma oportunidade de esclarecer qualquer mal-entendido. Se você não se importar, deixe-me contar como tudo começou. Ana olhou para ele com preocupação, mas também com admiração. Ele estava se abrindo e, em sua mente, ela estava torcendo para que essa fraqueza se tornasse uma força. No entanto, a multidão continuava inquieta e Pedro sabia que precisava de algo que realmente falasse ao coração das pessoas. Recentemente, eu participei de um sorteio, algo que muitos de vocês sabem que não costumo fazer. Ganhei uma quantia generosa, mas isso não mudará quem eu sou. Um dia eu perguntei ao meu filho como ele se sentiria se eu ganhasse. Ele me olhou e disse: Papai, ser rico só vale a pena se você compartilhar. Várias pessoas começaram a murmurar, e Pedro viu seus olhares se suavizando. Essa era a conexão que precisava. Com um gesto dramático, ele continuou. Resolvi fazer um teste. Ao invés de comprar algo para mim, decidi usar parte do prêmio para ajudar a comunidade. Ofereci ajuda a quem precisava e até organizei algumas atividades para as crianças. Neste momento, uma mulher na frente levantou a mão, com lágrimas nos olhos. Eu sei o que você fez, Pedro. Aquelas aulas de dança para as crianças mudaram a vida da minha filha. Aquilo acendeu uma pequena luz. A reunião parecia agora estar mudando de rumo. Pedro sentiu um impulso de continuar, de se abrir completamente. Eu não quero que minha vitória seja vista como ganância. Eu sonhei com algo maior e, honestamente, não está em comprar carros ou casas, mas em recriar esperanças. Cecília, ainda em pé, parecia estar refletindo. Mas o que fazer se a sociedade não acreditar em nós? E se aceitarmos isso e a comunidade não apoiar? É uma questão complicada, disse Pedro, respirando fundo. A verdade é que precisamos um do outro. Somos vizinhos, amigos. É natural desconfiarmos, mas a verdadeira riqueza está no que podemos construir juntos. Podemos pagar nossas contas, mas também temos uns aos outros. A multidão, agora mais atenta, parecia avaliar suas palavras. Os olhares que antes eram de julgamento começam a mudar. Mentes se abrindo lentamente. Podia sentir a energia do grupo à sua frente mudando.
Mas, então, a chuva começou a cair de leve, e cada gota parecia buscar um reflexo de sentimentos. Pedro olhou para Ana e ela sorriu, como se dissesse que ele estava indo na direção certa. Contudo, do fundo da multidão, a voz daquele homem de língua afiada se levantou novamente. E se tudo isso for apenas um truque, um golpe para conquistar nossa confiança? A dúvida pairava no ar como uma sombra. Pedro sabia que essa nova interrogação poderia fazer tudo desmoronar. Como ele desligaria a insegurança que ainda permeava o grupo? A tensão ficou palpável e a chuva agora caía com mais intensidade. Com o olhar desafiador, ele se preparou para responder, mas o que ele diria poderia mudar tudo. O que viriam a descobrir sobre ele naquele dia ainda estava por ser revelado. A chuva aumentou, batendo suave e ritmicamente na terra, enquanto o olhar de Pedro penetrava na multidão. Ele sabia que cada segundo contava. O homem de língua afiada, que parecia ter o poder de questionar sua sinceridade, estava agora no centro das atenções. "Eu vou te dizer uma coisa", começou Pedro com a voz mais intensa. "O que eu fiz não é um truque. Não estou aqui para me promover. Estou aqui porque, às vezes, a vida nos coloca diante de grandes oportunidades, e a forma como escolhemos usá-las define nosso verdadeiro caráter." O murmúrio da multidão cresceu, e ele viu a dúvida se transformar em curiosidade. Queria mais do que palavras. Queria mostrar que suas intenções eram verdadeiras. Então tomou uma decisão. "Vou compartilhar com vocês uma parte da minha história que poucos conhecem. E é exatamente sobre isso que meu filho me fez refletir sobre o valor das conquistas." Os rostos agora estavam mais próximos, ouvindo atentamente. Pedro respirou fundo e começou a falar sobre a experiência que teve ao crescer em um bairro humilde. Ele lembrou como a sua mãe sempre fazia o melhor para ajudar cada vizinho, mesmo quando mal tinha o suficiente para colocar comida na mesa. A generosidade dela era um exemplo vivo de que, mesmo sem riquezas, o amor e a solidariedade eram as verdadeiras moedas da vida. As lições que aprendi com ela me acompanharam até os dias de hoje. O prêmio, na verdade, representa mais do que só dinheiro. Ele é uma chance de retribuir, de realmente fazer a diferença. Pedro olhou para a mulher que havia falado sobre as aulas de dança. E se todos nós fizermos um pouco? Se cada um de nós der o que pode para ajudar o outro, imagine a transformação que podemos criar juntos. Havia uma nova energia no ar. Algumas pessoas começavam a acenar em concordância. Pedro sentiu que a conexão estava se formando. Ele sabia que o homem que havia questionado não se calaria facilmente, mas a determinação crescia dentro dele. A chuva agora caía com força. A terra estava encharcada, mas a atmosfera estava ficando mais leve. Frases começaram a ser trocadas entre o público. O murmúrio dos comentários agora misturava esperança e encorajamento. Ana sorriu para Pedro e ele notou a faísca de apoio em seus olhos. Pedro observou o homem de língua afiada, que parecia pensativo. "Se você acha que estou tentando enganar vocês, conheça-me melhor. Venha aos projetos que estou organizando. Aceito todas as críticas, mas quero que vejam que o amor e a união têm muito mais poder do que qualquer quantia em dinheiro." Nesse momento, o homem hesitou. As palavras de Pedro começaram a penetrar em sua armadura de desconfiança. E então, ao fundo da multidão, uma figura se destacou. Um rapaz de aproximadamente 10 anos, com um sorriso largo e olhos brilhantes, corria em direção a Pedro. Ele parou ao seu lado e, com uma voz pequena mas firme, disse: "Meu pai vai me levar nas aulas de música que você organizou. Eu não vejo a hora de tocar." Aquilo era um golpe de mestre. O jovem contou uma nova história dentro da história. Um conto de esperança e oportunidades, a verdadeira razão pela qual Pedro estava ali. Mas a pergunta ficou no ar e fez o coração de Pedro acelerar. O homem de língua afiada não estava convencido ainda. Ele passou a mão pela barba, os olhos avaliando Pedro. "E quando chegar a hora de compartilhar de verdade? O que vai acontecer quando o prêmio se esgotar?" Pedro sabia que era agora ou nunca.
Ele se preparou para um novo desafio que poderia vir a definir não só o seu destino, mas o da comunidade. O que faria? Uma resposta honestamente surpreendente estava prestes a ser revelada. Pedro sentiu o peso das palavras do homem ressoar em seu coração. Era fácil falar sobre intenções generosas, mas e quando a realidade cobrasse o preço da dúvida? Ele olhou para o menino ao seu lado, tão cheio de esperança e alegria, e uma ideia começou a se formar na sua mente. Eu entendo seu ponto de vista, respondeu Pedro, a voz firme, cercada pela vulnerabilidade do momento. Não tenho garantias, ninguém tem. Mas o que posso prometer a vocês é que, enquanto eu tiver fôlego, estarei fazendo tudo ao meu alcance para retribuir, não só com dinheiro, mas com ações. Ele fez uma pausa, observando a multidão. Um grupo de jovens carpinteiros, uma mulher que costumava ensinar música na escola, e até mesmo aquele homem de língua afiada pareciam paralisados pela expectativa. Que tal um desafio? Pedro continuou, a confiança crescendo em sua voz. Se eu conseguir que todos nós nos unamos durante um mês, partilhando um pouco do nosso tempo ou talento em favor dos outros, pode ser que esse prêmio se converta em algo além de uma quantia em dinheiro. Os olhos das pessoas brilharam. Ele podia sentir a energia mudando de novo. Era hora de mostrar que não era apenas uma questão de palavras, mas de atitude. Se você se comprometer a ajudar sua comunidade, a sua vida vai ter um sentido ainda maior. Vamos trabalhar juntos em projetos que vão transformar a nossa realidade. O menino ao lado dele sorriu ainda mais, seus olhos pequenos representando o futuro que todos ali desejavam. Ele viu outras crianças acenando, a esperança pulsando nos rostos esperançosos. A chuva continuava a cair, mas Pedro sentia que aquela tempestade trazia uma renovação. A voz do homem de língua afiada cortou a atmosfera. Certo. E o que acontece se você não conseguir manter essa sua nova promessa? O que você vai fazer? A provocação era bem clara, mas Pedro sentia que tinha uma resposta na ponta da língua. Se isso acontecer, eu declaro que devolvo cada centavo do prêmio. A gritaria da multidão seguiu-se imediatamente, entre risadas e murmúrios com o que poderia parecer uma loucura. Mas ele tinha certeza de que estava falando com o coração, e isso era o que importava. Cada centavo devolvido seria um símbolo da sua seriedade. O clima se aqueceu em meio à chuva. Pedro respirou fundo, sentindo os olhares calorosos. Ali, naquele momento, entrava em cena uma nova era. As palavras e promessas flutuavam e se infiltravam nas mentes e corações dos presentes. Ele percebeu que a dúvida estava se dissipando e as fantasias de transformação começavam a se concretizar. Entretanto, o homem de língua afiada ainda não estava totalmente convencido. Ele observou a transformação de Pedro com uma expressão que misturava ceticismo e curiosidade. E se eu quiser fazer parte disso, o que você vai me oferecer? A pergunta soou quase como um desafio. Pedro sorriu ao reconhecer a oportunidade. Venha comigo e traga seus amigos. Vamos levantar a cidade juntos. Você também vai compartilhar o que tem de melhor. A multidão agora pulsava com entusiasmo. As pessoas se aproximavam, conversas rápidas surgiram, sugestões foram feitas. O menino, cheio de esperança, puxou a mão de Pedro, parecendo sentir o momento frenético que se iniciava. Mas no fundo, Pedro sabia que havia tanto em jogo. O próximo passo poderia não mudar só a sua vida, mas a de milhares de pessoas ao seu redor. O homem de língua afiada olhava fixamente nos olhos de Pedro, como se esperasse a confirmação de que tudo era possível. E enquanto a chuva continuava, um pensamento arrebatou Pedro. Ele estava prestes a entrar em uma jornada que poderia redefinir o significado de família, comunidade e do que realmente significa vencer na vida. O que ele não sabia era que uma decisão feita ali iria desencadear um evento imprevisto e chocante que mudaria para sempre a trajetória de todos. Seu coração acelerou. A verdadeira batalha estava prestes a começar. O futuro aguardava, e ele precisava estar preparado.
Pedro sentia a energia da multidão ao seu redor pulsando com uma intensidade quase elétrica. A antiga desconfiança se misturava agora com novas esperanças, e ele compreendia que estava diante de uma virada significativa. Ao invés de olhar o que podemos ganhar, vamos focar no que podemos conquistar juntos, ele disse, as palavras soando como um hino de união. Está na hora de somar esforços e vontades. Vamos construir juntos um futuro que beneficie a todos nós. Que tal fazermos um mês de ações sociais? Cada um trazendo um pouco de seu talento, tempo ou recurso para ajudar a comunidade, como aulas, doações ou reformas. O que acham? O painel estava bem colocado, e Pedro viu olhares de reflexão se dissiparem no ar. O homem de língua afiada, que antes desafiava suas intenções, parecia ponderar. Isso parece fácil de dizer, mas e se alguém não cumprir a promessa? E se a responsabilidade não for compartilhada? Pedro respirou fundo, reconhecendo que a desconfiança não se dissiparia tão rapidamente. Por isso estarei aqui, sustentando o meu compromisso. Se após esse mês não houver resultados, estarei disposto a devolver cada centavo do que ganhei. Aquilo causou um burburinho, e as vozes começaram a se misturar, criando murmúrios de entusiasmo e incredulidade. Ana, observando a interação, viu os rostos mudarem. O desafio não era apenas sobre Pedro, era sobre a comunidade se unir, sobre transformações reais e a busca por um futuro melhor. O homem, balançando a cabeça, passou a mão pela barba. E se no final nada mudar, você estará pronto para enfrentar o que pode vir a seguir? Pedro encarou o homem, o olhar firme e determinado. Se não mudar nada, não estarei aqui para justificar. Mas o que eu quero que vocês entendam é que somos todos parte dessa história. Se eu não for digno disso, então não mereço a confiança que poucos podem oferecer. Eu quero que possamos criar um legado de solidariedade. O que me move é mais do que apenas o dinheiro. É ver cada um de vocês se unindo em torno de algo maior. Ao fundo, o menino que tanto havia brilhado ao lado de Pedro levantou os braços e gritou: Eu quero ajudar! Todo mundo aqui tem algo bom para dar! Sua voz infantil soou como um sinal de esperança, contagiando a todos. Os olhares da multidão mudaram. A incerteza lentamente se dissipava enquanto a ideia de crescimento coletivo começava a frutificar. Então, vamos trabalhar juntos. Um mês de ações, de ajuda. E se você estiver disposto a fazer o bem, quem sabe podemos transformar tudo o que começamos aqui hoje em um legado real. Pedro exclamou, agora tomados por uma nova energia de determinação. A onda de entusiasmo saltou de pessoa a pessoa, como um jogo de dominó positivo. Alguns vizinhos começaram a acenar com a cabeça em concordância. Outros sussurravam entre si, formando grupos para discutir ideias. Pedro sentiu um sorriso se espalhar pelo seu rosto. O brilho nos olhos de Lucas era contagiante. O princípio de um movimento estava ali, nascendo diante de seus olhos. Ele sabia que os desafios ainda estavam por vir, mas aquele momento marcava uma nova era para sua família e para sua vizinhança. Enquanto a chuva se transformava em uma leve garoa, Pedro piscou para Ana, que já trazia no semblante um espelho de esperança. Ele viu as crianças dançando, os vizinhos trocando ideias e, aos poucos, reconhecendo a força da união. Era o início de um novo mundo. Ali, naquele dia, eles estavam criando um futuro onde o amor e a solidariedade superariam qualquer quantidade de dinheiro. Meses depois, a praça que antes era esquecida resplandecia com sorrisos. Pedro e Lucas viam crianças jogando, aprendendo, crescendo juntos. As transformações estavam acontecendo ao redor, desde aulas de música até reformas em ruas. Era um trabalho coletivo, onde todos participavam de maneira ativa, contribuindo com o que podiam. A estrutura de apoio comunitário ganhou força, e as relações que antes eram marcadas por desconfiança agora eram carinhosas e robustas. Cada vizinho se tornava um amparo,
uma luz na vida do outro. E enquanto caminhavam juntos, rumo à nova razão de viver, o coração de Pedro finalmente encontrou paz. Ele sabia que a verdade sobre a riqueza foi descoberta. Era na união, nos laços humanos e na capacidade de amar que residia o verdadeiro tesouro. Esse era o legado que ele e Lucas estavam criando, e não poderia haver nada mais gratificante do que ver a comunidade florescer em harmonia, com amor e solidariedade como sua base. E você? Está pronto para fazer parte dessa transformação? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essas mensagens de esperança. Comente suas reações e teorias sobre a história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Seja parte de algo grande, faça sua voz ser ouvida.